Salmos 91, 1 em diante. Glória a Deus. Nós vamos então ouvir a palavra do Senhor, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és meu refúgio, Tu és minha fortaleza, meu Deus, em que confio. Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em que confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas, sob as suas asas você estará seguro. Então, a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno e nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio, o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos em Cristo, está entre nós a palavra de Deus e ela permanece na glória do Pai. E esta noite nós vamos, pelo Espírito Santo de Deus, ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Quantos que aqui estão esta noite, irmãos, que ao longo da nossa jornada cristã, nós já ouvimos esta mensagem inúmeras vezes, nós crescemos durante a nossa vida, jornada cristã, ouvindo esta palavra. E eu tenho certeza que não diferente, o Senhor falará conosco e o teu Espírito ministrará sobre o nosso coração. Eu quero primeiro iniciar dizendo aos irmãos que esse aqui abre o 4º livro do Saltério. Já disse aos irmãos que os Salmos é uma prateleira com 5 livros. Ele compõe 150 maravilhoso e lindo poema, que, irmãos, demorou cerca de 1000 anos para ser escrito, ou um pouco mais de 1000 anos. Os Salmos, irmãos, ele fala de louvor, de adoração, de cântico de vitória, de oração. Ele fala de clamor, ele fala de culto de ação de graça. E quem compôs os livros de Salmo, dentre os salmistas, nós sabemos que foi o servo de Deus Davi, Moisés, Asaf, filhos de Corá. Sabemos que também tem participação aqui de Salomão e também do rei Ezequias. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, também é um salmo messiânico. E ele irmãos, as palavras ditas aqui também se propõem ao salmista Davi, a título de conhecimento. Este salmo que nós acabamos de ler aqui, irmãos, há uma proposta e tem como tema aquele que habita com o Senhor, que mora com Deus. Quando nós abrimos o primeiro versículo desse salmo, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. A ideia aqui, irmãos, não é de alguém que só passagem, fica uma passagem, uma temporada. A ideia aqui não é de uma pessoa que aluga uma casa e fica por um tempo e vai embora. A ideia aqui também não é de alguém que se hospeda e logo sai. A ideia aqui é de alguém que de fato mora, reside para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Habitar, irmãos, não é algo passageiro. Habitar não é alguém que passa uma temporada. A ideia de habitar é estar constantemente no mesmo lugar. Fez daquele lugar a sua habitação
e não sai por nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Então, estar na presença do Senhor não é algo passageiro. Habitar com Deus não é só de manhã, não é só à noite, não é só porque Deus nos faz coisa, não é só porque Deus nos proporciona algo. A ideia de habitar é em meio à tempestade, em meio à luta, em meio à enfermidade, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio ao luto, em meio ao abandono, em meio à solidão, é estar diante do Senhor, apesar de todas as coisas, é estar diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando nós olhamos a atitude de estar com o Senhor e descansar na sua sombra, a ideia é de ter um aconchego, aonde, irmãos, nós estamos escondidos das intempéries da nossa vida, estamos refugiados das coisas que se levantam diante de nós, é estar escondido, literalmente amparado. Então, o primeiro versículo desse salmo está dizendo: aquele que de fato mora com o Senhor está debaixo da sua proteção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está amparado, está protegido, está à sombra, pode descansar, porque sabe em quem tem confiado, sabe em quem tem crido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há o que possa tirá-lo da presença de Deus, porque Ele é o seu Pai e nós somos o Filho, moradores que amam o Senhor e o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E então, quando alguém tem um refúgio, quando alguém vive uma fortaleza, quando alguém há um amparo, quando há um seguro, um abrigo, ele mesmo diz a esta pessoa: tu és meu refúgio, tu és a minha fortaleza, eu só confio no Senhor, eu não tenho nada, tu és o meu Deus em quem confio. Irmãos, aqui a segunda verdade que vejo neste texto, que Deus, além de nos proteger, que Deus, além de nos assegurar de nossa salvação, além de Deus ser o nosso refúgio, também Ele nos conforma dizendo que nós podemos confiar, porque se habitamos com o Senhor, não é alguém passageiro, que quando um tempo, por uma hora, dependendo daquilo que nós temos ou possuímos, Deus não é um Deus interesseiro, que oferece algo a nós em troca do nosso louvor e nossa adoração. Não, nele você pode confiar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você confiar na minha pessoa, você vai desanimar, eu vou entristecer o seu coração. Hoje posso ter uma atitude boa que agrada o seu coração, talvez amanhã, por as circunstâncias da vida, o momento em que estou vivendo, posso ofender você, talvez nem imaginar, mas sem querer eu ofendi alguém. Mas Deus não é desta maneira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não deixa nós de lado por estarmos estressados, cansados e oprimidos, porque Deus não se estressa, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Se Ele é a minha fortaleza, Ele diz que eu posso confiar nele e que Ele não nos abandonará. A ideia aqui, irmãos, é de alguém que se cansa. Nós somos limitados. Talvez eu tenha um pai que hoje está vivo, a minha mãe Deus já levou, mas quando eu era criança, quando eu era um jovem, um adolescente, cresci com eles. Então, aonde o pai ia e a mãe nos levava, cresci dentro de uma instituição, aprendi os meus primeiros passos, irmãos, foi aprendendo de algo que ainda hoje carrego no meu coração. Então, estive com os meus pais, e quando eles saíam para trabalhar, irmãos, eu ficava esperando os meus pais voltarem, e a gente se sentia seguro quando o pai estava próximo de nós, sentíamos seguro quando a mãe e o pai estavam próximo de nós. E quando nós voltamos para o versículo 2, irmãos, quando o Senhor diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Assim como a palavra nos ensina que eu e você, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está no reino da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não só nos transmite segurança, mas também nos aguarda e nos confirma a imagem do seu Filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando ele diz: Ele é o meu Deus e o meu refúgio e a minha fortaleza. Aqui dá a ideia de alguém que não se cansa, que não se fadiga, mas o homem é limitado. O homem tem cansaço,
O homem chega um momento da vida que ele está cansado, ele está oprimido, ele não quer mais dar um passo à frente. Isaías diz assim, que quando o homem não tem nenhum vigor, quando o homem não tem mais limite, quando o homem não tem mais força, Isaías está dizendo assim, que Deus é a nossa força, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o vigor para quem não tem nenhum vigor, louvado seja Deus. E assim a palavra diz que tanto eu quanto você, se viemos aqui esta noite e não há força para nós continuarmos, Ele é o nosso vigor, louvado seja o nome do Deus soberano, bendito seja Deus. No versículo 3 diz assim, pois Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui da ideia de algo, irmãos, sobrenatural que veio acontecer. Na época antiga, se refere aqui, irmãos, a quem caçava, sobrevivia da caça. Alguém que procurava alimento, um povo nômade que vivia da caça e se armava a estratégia para caçar, para se alimentar. E Deus usa estas palavras para mostrar a nós, irmãos, que a ideia de livrar aqui, parece que nós nunca vamos ficar doentes. Parece que nós nunca vamos passar. Crente não vive em uma bolha. Não é porque nós somos cristãos que estamos livres de não passar por uma enfermidade. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia dá a ideia de laços. Paulo vai dizer assim que hoje a minha luta e a sua não é mais contra a carne, nem contra o sangue. Não é mais ao fio da espada. A minha luta hoje, a sua, a nossa luta, Paulo vai dizer que é contra as hostes espirituais da maldade que opera nas regiões celestes, contra dominadores deste mundo tenebroso, caído, louvado seja o nome santo do Senhor. Então os laços, irmãos, que são preparados para mim, para você, mas esse não é o nosso maior perigo. A Bíblia nos informa que o nosso maior inimigo não é o outro. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é aquele que eu olhei de manhã arrumando a gravata e penteando o cabelo para estar aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então a nossa carne prepara laços para que o nosso espírito diante do Senhor venha tropeçar. Paulo disse assim, Gálatas capítulo 5, que a minha carne e a sua luta contra o Espírito de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E às vezes nós, irmãos, caímos na tentação, nós caímos no tropeço que às vezes nós mesmos armamos. Queremos culpar o outro, queremos colocar a custa do outro, o outro é o culpado, mas o Senhor está dizendo que mesmo assim, Ele nos livra de todo este laço. Louvado seja o nome santo do Senhor. A pergunta é, como? Como o Senhor nos livra deste laço? A resposta está de novo no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa no Senhor. Louvado seja Deus. Por quê? Como estamos aqui esta noite ouvindo a palavra de Deus, eu tenho certeza que dentre nós que aqui estamos e outros que estão nos assistindo, já atenderam e entenderam a palavra, que o que nós falamos é o laço para a nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós agimos, também pode ser um laço para nós. Aonde entramos, também é um laço para nós. Caímos diante do Senhor, mas se andamos com a palavra de Deus no nosso coração, como em Salmo 119, aquele que guarda a palavra do Senhor no coração, vive por ela. Salmo 119 diz assim, guardei tua palavra no meu coração para viver por ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. É aí que Deus age sobre a nossa vida. É aí que o Espírito Santo age sobre a nossa vida. A Bíblia nos informa que não somos nós que determinamos sobre o Espírito. É o Espírito de Deus que determina sobre a nossa vida. E a nossa salvação é assegurada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós nos lançamos ao Espírito Santo, quando nós nos entregamos ao Senhor, todos os laços que são preparados para nós, Deus quebra todos eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por quê, irmãos? Porque somos melhores? Porque precisamos de gerar obras? Porque precisamos mostrar a alguém que somos melhores? Não, é porque nós colocamos a nossa vida literalmente aos pés de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É porque estamos como Paulo, crucificado com Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tudo que é gerado em mim, tudo que é gerado nos irmãos, tudo que é gerado em nós, é o Espírito Santo de Deus. São, irmãos, as evidências da salvação em nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. É evidência
evidência de alguém que se lançou aos pés de Jesus, está vivendo a vida literalmente do Senhor Jesus. É Ele que nos protege de todo este mal, de pecarmos, entristecermos o coração do Senhor. Louvado seja Deus. E Ele então cobrirá com suas penas, sobre as suas asas você estará seguro, sua verdade é escudo e proteção. Aqui fala uma palavra verdade. A verdade que é citada aqui, irmãos, novamente, é o Espírito Santo de Deus nos levando para a palavra. O que é a verdade? O que é a verdadeira verdade? O que é a palavra? A resposta é: a verdade é Jesus Cristo. A palavra de Deus é o Senhor Jesus. Tudo que fala da vida de Jesus, tudo que fala da missão de Jesus, tudo que aponta para Jesus, tudo que fala de salvação, tudo que fala de remissão de pecados, tudo que aborda a transformação da nossa vida, essa é a verdade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo que nos conforma à imagem de Cristo, tudo que nos apresenta Jesus, a palavra de Deus, é a palavra, é o verbo, é Jesus. E se estamos com a verdade sobre a nossa vida, com Jesus sobre o nosso coração, haverá proteção e escudo. A ideia novamente aqui não é de que agora nós não ficaremos mais doentes, agora não teremos mais desemprego, não passamos pelo luto. Não, Paulo vai dizer assim: nada pode me separar do Senhor, do meu Salvador, nem a fome, nem a espada, nem a guerra, nem a mentira, nem a calúnia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nem o desemprego, nem a dor, nem a mentira, nem a hipocrisia, nem o falso evangelho, nem a falsa igreja, nem a falsa palavra. Nada disso pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque nele está a verdade, a vida, a luz, o caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nada. Então, quando se levanta alguma circunstância sobre a nossa vida, o Senhor se faz presente. Por quê? Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Já viu alguém que está atravessando momentos de dores? Eu sempre digo assim, eu não creio nessa ideia de desviados. Uma vez que a pessoa conheceu o Senhor Jesus, pela vida ou pela morte, ele vai continuar adorando a Jesus. Louvado seja Deus. Ele pode se sentir fraco. Quando nós olhamos para o texto sagrado, irmãos, no Novo Testamento, nós não vemos nenhum discípulo voltando e dizendo: não amo mais Jesus. Vejo Judas, ele teve a oportunidade de arrependimento. Ele não quis voltar e se arrepender, ele continuou com o plano, ele tirou a sua própria vida envergonhado. Mas Pedro, nós vemos ele negando, e o Senhor Jesus em João 21 dizendo: filhinho, arrependa-se, eu amo, louvado seja o nome santo do Senhor. E Pedro voltou-se. Então o Senhor Jesus perguntou: você me ama? Eu amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Eu amo, Senhor. Você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Sim, Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Uma vez que nós conhecemos o Senhor Jesus, tua palavra está no nosso coração, nós temos a proteção e o escudo da palavra de Deus, a proteção, o evangelho da graça, a palavra genuína no coração, a genuína e a verdadeira fé no nosso coração. Não importa o que se levanta contra a nossa vida, não importa o que nós, irmãos, sejamos ofendidos, não importa, as palavras de Jesus se cumprem. Bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa da minha palavra e o meu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa da minha palavra. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. A proteção, a escudo. A alma do homem e da mulher que se voltou ao Senhor, a alma e da mulher, do homem que recebeu a palavra de Deus, ele está protegido. O Espírito Santo assegura a sua salvação. Toda vez que ele entristece o coração do Senhor, o Espírito de Deus leva ele para a palavra e ele vai absorvendo aquelas mensagens, e o Espírito de Deus apresenta a pessoa do Cristo, e aquele coração está jogado, lançado aos pés da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pode levantar o inferno, pode levantar todas as potestades, pode levantar toda a luta, continua sendo fiel à palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui está, irmãos, o sumo do evangelho.
Quando nós, irmãos, olhamos para dentro da nossa casa, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, em parte conhecemos, mas, irmãos, os que estão presentes aqui, quando eu digo em parte conhecemos, irmãos que estão presentes aqui, quando nós, irmãos, olhamos para dentro da nossa casa, nós falamos, ou o Senhor me socorre, ou eu não tenho saída. Não quer dizer que nós estamos desistindo do Senhor, não quer dizer que nós estamos virando as costas para Deus. Nós estamos dizendo, Senhor, eu sou um homem limitado, eu sou uma mulher limitada, eu cheguei no meu limite. Eu sei que eu não largo, eu estou como a mulher do fluxo de sangue, agarrada na sua orla. Louvado seja o nome santo do Senhor. E as palavras, como Jó disse, Senhor, solta da minha mão, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que é um verdadeiro cristão e que tem sobre ele o escudo, a coraça, o capacete, a justiça de Deus, o caráter de Deus está sobre ele, não negocia, louvado seja o nome santo do Senhor. Não abre mão da palavra de Deus, continua falando que Deus é maravilhoso, que Ele o salvou, continua dizendo como Deus é poderoso e que Ele entregou aos pés da cruz. Ele está literalmente crucificado com Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, e livra a tua alma da morte, livra a alma deste homem e desta mulher da morte. Por quê? Porque tem a palavra de Deus no coração. O Senhor está dizendo pela palavra. Se há entre nós alguém desta situação, se há entre nós alguém olhando para a vida e dizendo, Senhor, e agora? O que eu faço? O Senhor está dizendo, continue com a verdade no teu coração, louvado seja Deus. Continue amando a minha palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Continue entregue aos pés da cruz, porque Ele é o meu e o seu e o nosso sustento, louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mensagem aponta para Cristo, quando diz, todas estas palavras se cumpriram em Jesus, no momento da sua crucificação. Nós sabemos que enquanto Ele passa pela via dolorosa, há xingamentos, há palavrões, há perseguições. O Senhor Jesus passou pela tua missão, irmãos, e nessa missão, nesta terra, quantos levantes, quantas falácias, foi acusado de ser um falso mestre, foi acusado de ser um demônio, foi acusado de ser Belzebu, foi acusado de tantas outras palavras, e irmãos, mas ele caminhou para a coroa como um rei, caminhou para a cruz como um rei, caminhava para tomar posse da sua palavra, da sua coroa. Quando olhamos para o profeta Isaías 53:7, diz assim, que ele andou e caminhou como ovelha muda para ser tosquiada pelos seus tosquiadores, mas não abriu a sua boca, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando olhamos para o versículo 7, diz exatamente sobre isso, caiam 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, apontando para os Salmos de número 24, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor caminhando para tomar posse da vitória, para vencer a morte, vencer o pecado e ser esticado verticalmente um leio maldito, louvado seja o nome santo do Senhor. Gente gritando, zombando, proferindo palavrões, irmãos, os cravos esperava, a lança o esperava, a coroa de espinho esperava, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu posso ver com a minha alma voltado, e eu tenho certeza que a igreja sendo recebida na glória de Deus agora, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele andando por aquele lugar de mártir doloroso, terrível, morte vergonhosa e dolorosa de cruz, 1.000 caindo à direita, 10.000 à direita, à esquerda, e ele prosseguindo, levando a minha vida e a sua, louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Vitória da igreja, louvado seja o nome santo do Senhor. E quando estirado a recompensa, quando estirado, louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías 53 vai dizer assim, que ele receberia a recompensa pelo trabalho da sua alma, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que aqui estão assistindo e congregados neste lugar e estão dizendo glória a Deus, glória a Deus. Não é porque receberam uma grande vitória, não é porque está saindo da minha boca profecias que talvez nem se cumprirão, mas estão dizendo glória a Deus. Se hoje eu sinto a presença de Deus, porque Cristo me salvou na cruz do Calvário, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele me deu esperança quando eu não tinha mais,
porque Ele me deu vida quando eu estava morto e morto nos delitos dos meus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Ele me trouxe vida, me trouxe paz. Quando eu vivia em um momento de guerra com Deus, afastado da presença do Senhor, longe do Senhor, e então Ele me chamou, louvado seja o nome santo do Senhor, e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Aqui, irmãos, aponta novamente para o Senhor Jesus ascendendo-se ao céu. O Senhor Jesus ressuscita em 3 dias, fica mais 40. E no monte, irmãos, onde Ele está com os discípulos, Ele fez um pedido, ou melhor dizendo, deu uma ordem, disse: ide, fazei discípulos. E antes de ascender naquele lugar que Ele estava, Ele deu esta ordem: ide e fazei discípulo. E quando nós olhamos para o Salmos 24, diz assim, que quando Ele está entrando na glória de Deus, agora indo para a glória de Deus e fazendo a habitação no Altíssimo, os anjos então recebem sua glória, e então os anjos olham e diz: quem é este que está subindo ao monte do Senhor? Quem é este? E diz assim: quem poderá subir no santo monte do Senhor? Alguém responde: aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem faz juramentos com intenção de enganar o outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. É eu? Claro que não. É você? Também não. Porque nós somos miseráveis e pecadores. E alguém pergunta: quem é este? Aí outro vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças. A resposta está agora: e entrará o Rei da Glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele fez do Altíssimo a sua habitação soberana. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se moramos com o Senhor, estamos com Ele, estamos habitando com o Senhor. Louvado seja Deus. As portas tiveram que levantar os umbrais. Ele voltou, retornou glorioso, ressurreto, cheio de glória, glorificado, glorioso, triunfante, matou a morte, inaugurou a ressurreição. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora está habitando com o Pai, foi convidado a sentar-se à destra de Deus. Então habitar com o Senhor é isso, é estar junto do Senhor em todos os instantes da nossa vida, não apesar da circunstância, não carregando sobre nós um jugo, mas um fardo leve, um jugo suave. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há condenação, Paulo vai dizer, para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:31 vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, para encerrar esta palavra, não há o que temermos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem habita, tem promessa. Quem mora com o Senhor, tem promessa. Versículo de número 10. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui novamente, irmãos, não está dizendo que nós não vamos ficar doentes. Não é isso. Não é que agora estamos livres, e não é isso que está dizendo. A praga, ela consome, deforma. Ela, se é um cupim, come toda a madeira. Se é algo, ela consome ferro. O que tiver na frente destrói, acaba com tudo. Assim como os gafanhotos que comiam a lavoura e a pessoa ficava assim. Deus está dizendo que aquele que habita com o Senhor, o Espírito de Deus faz nós conhecermos da verdade, e a verdade nos libera da mentira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há seta que voe, que possa nos assustar, nem mortandade que nos assole ao meio-dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem habita com o Senhor não tem medo da morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nem medo da vida. Não tem medo da morte, não tem medo da vida, não tem medo das pestes, não tem medo da doença, não tem medo de nada. Por quê? Porque se posiciona, e a sua única palavra na sua boca é Maranata, que significa: vem, Rei meu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Rei, venha me buscar. Hosana nas alturas. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Venha me buscar, Senhor. Louvado seja Deus. E então, aos teus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Aqui novamente aponta para o sacrifício e a jornada do Senhor Jesus até a cruz do Calvário, sustentando ele, para que a obra da cruz concluísse. Sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás os pés o leão jovem e a serpente. Está dizendo novamente sobre aquilo que Deus criou. São os animais,
Aqui, irmãos, um povo, volta a dizer novamente, era ameaçado, porque moravam em regiões isoladas, afastadas e muito perigosas. Então, o Senhor está dizendo assim, que quem habita com o Senhor, nem mesmo aquilo que Ele criou com as suas próprias mãos, passa a ser presa. A ideia aqui é de uma total proteção. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, nós sabemos que há grandes tormentas, há tempestade, há um vento gelado. Quantas pessoas hoje que morrem no frio, na chuva, no calor escaldante. Não é esta a ideia para o dia de hoje. Nós estamos trazendo para esse momento. A ideia aqui está dizendo assim, agora sim, irmãos, sobre pessoas que não têm o Espírito Santo, pessoas que agem como serpente. Oh, irmãos, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. A ideia aqui são pessoas contaminadas pelo pecado, que perseguem, traem, hipocrisia, mentira, calúnia, levantes. Deus nos criou os dois, sim, os dois, mas o Senhor está dizendo que Ele nos conhece pelo aquilo que Ele vê em nós, não por aquilo que falam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não por aquilo que denunciam, que Deus sabe o nosso coração. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, quem nos convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça não são homens, não são pessoas, é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há o que temer. Jesus também, irmãos, passou por isso. Mentiram, levantaram um falso testemunho, caluniaram o Senhor Jesus. Não que nós sejamos igual a Jesus, não é isso. Ele tinha poder para suportar, nós não temos. Por isso precisamos da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estar com o Senhor é isso. Mesmo se tenha levante, novamente as palavras de Jesus, se mentindo, persuadirem, dizendo todo mal por tua voz, por minha causa, a voz por minha causa, falando, levantando calúnia, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Portanto, se alguma coisa tem se levantado contra a sua vida, calúnia, mentira, perseguição, fofoca, seja o que for, não tenhamos medo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus nos conhece por dentro e por fora. O salmista Davi diz assim, ainda a palavra nem saiu na minha boca, ou seja, está no gatilho da minha língua, Deus as conhece todas. Louvado seja Deus. Não há quem possa colocar nada sobre a nossa palavra, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, portanto, tão encarecidamente me amou, novamente, falando de Jesus, me amou. Também eu livrarei pelo alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aqui, irmãos, é a penúltima verdade desse texto que diz, quem conhece o Senhor Jesus? Falar de Jesus é fácil. Ficar o dia inteiro, Jesus, 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 é fácil. Será que nós o conhecemos? Será que nós sabemos quem é Ele? Será que nós sabemos literalmente o que Ele fez por nós? O que é salvação? Qual é a sua missão? Aonde nós encontramos Jesus, se de Gênesis a Apocalipse de fato aponta para Cristo? Será que nós conhecemos o Senhor Jesus? Como eu posso invocar alguém se eu não sei nem porque Deus é maravilhoso? Se eu não sei, por exemplo, porque Deus é bom? Porque o Senhor me amou? Por que eu louvo? Por que eu toco um instrumento? Por que eu prego a palavra de Deus? Por que eu oro? A resposta está aqui, versículo 14 da parte A. Portanto, tão encarecidamente me amou. A resposta é, faço tudo isso porque Deus me amou primeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes que houvesse o hoje, o ontem, Ele é o que é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes que houvesse o hoje, Ele sempre foi e será o Criador e formador de todas as coisas. Primeiro é o Criador e depois é a criatura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Ele nos amou primeiro. Por isso nós adoramos o Senhor. Por isso nós louvamos a Deus. Por isso nós cantamos cânticos espirituais ao Senhor. Por isso pregamos a sua palavra. Porque Ele deu o melhor dEle para nós.
E o melhor de Deus para nós é Cristo Jesus. A obra verdadeira de Deus é a cruz do Calvário, em favor dos meus e dos seus pecados. Louvado seja Deus. Poluei e um alto retiro não é exaltar a nossa cabeça. A Bíblia diz assim, que Jesus é o cabeça da igreja. Logo não é eu e você, não andamos mais por cauda. Andar por cabeça não é receber algo maravilhoso de Deus, aonde nós vamos expor para todo mundo ver. Ter um olhar altivo, arrogante, prepotente, não é isso. Quando a Bíblia diz andar por cabeça e não por cauda, está apontando para a pessoa do Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem anda por cabeça está dizendo, eu ando porque Jesus está comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem atravessa os mares revoltos da vida dizendo Deus é bom, é porque diz Jesus é a minha vida, a minha única esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a ideia de alto retiro é justamente isso. Ter Jesus em nós, porque conheceu o meu nome. Ninguém anda por aí falando de alguém que não conhece. Ninguém anda por aí adorando aquele que nunca viu, que nunca sentiu, que nem sabe quem é. Se nós andamos por aí falando de Jesus, se pregamos sua palavra, se falamos que Deus é maravilhoso, é porque nós sabemos em quem nós temos crido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos que Ele é o único Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele escreveu o nosso nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que o teu Pai, quando olhou para nós com um olhar de bondade, eu disse aqui esses dias e repito, Deus sendo poderoso, poderia escrever as palavras, eu vos amo, lá nas nuvens. Ele não escreveu para Daniel, Menê, Menê, Tekel, Farzim, poderia escrever para nós. O que o Senhor fez? Colocou no corpo do Filho as marcas da expressão da palavra, eu vos amo. Louvado seja. Irmãos, não tem como não amar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Enquanto eu viver, eu quero pregar sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. As marcas dos cravos, a chibatada, a coroa de espinhos, os palavrões, as cãibras, estava sendo escrito no corpo do Filho as palavras, eu vos amo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus, por Ele nos amou. E então nós o conhecemos. E hoje falamos e invocamos o nome do Senhor. Para encerrar, diz assim, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia. Aqui aponta novamente para os Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Angústia. O desamparo aqui, irmãos, o Eloi, Eloi, sabachthani, a ideia de desamparar, Deus virou as costas para o Filho, abandonou e agradou esmagá-lo. Jesus, então, não está ali preocupado com o que vai fazer. A angústia de Jesus não é medo da cruz. A angústia, o desamparo, é saber que eles caminharam juntos até a cruz e naquele momento só Jesus poderia fazer e dar acesso a mim e a você. Irmãos, vamos valorizar o sacrifício de Jesus. Louvado seja Deus. Até a cruz o Senhor andou com Ele, trilhou com Ele, e da cruz em diante agora Ele precisa terminar a missão. Louvado seja Deus. Não que Deus não estava de fato, mas Ele teve que fazer esse trabalho sozinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi estirado, seu corpo esbofeteado, humilhado até a morte. E quando Ele sofreu a morte de cruz, invocando o nome do Senhor, Deus estava com Ele no momento de angústia. Então dela o retirarei e o glorificarei. Irmãos, esse processo de glorificação é nosso ainda, uma promessa a se cumprir. Porque nesta terra nós somos justificados em Cristo. O Senhor nos deu de graça a salvação. Não é mérito, é graça, um favor imerecido. Hoje nós andamos com o nome de Deus sobre a nossa vida, sendo aqui nesta terra embaixadores de Cristo, porque o Senhor nos deu um presente, a salvação, a sua melhor bênção. O melhor de Deus nos presenteou com Cristo Jesus. E nós hoje somos justificados. É o injusto sendo declarado justo por causa de alguém, Jesus. Ele é justo. A minha mão não é limpa, a dos irmãos também não. Nosso coração não é puro, não é. A nossa mente é depravada. Irmãos, a ideia disso aqui é que nós precisamos de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque só Ele é limpo de mão, puro de coração, que não faz juramentos com intenção de engano.
Então, quando nós, nessa circunstância, vamos a Jesus, somos declarados justos em Cristo Jesus, porque Ele é justo. Falta algo, e isso só vai acontecer na volta de Jesus. Por isso é necessário pregar o evangelho genuíno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Falta uma promessa, e essa promessa é: Jesus vai voltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui acontece a glorificação. Hoje nós temos um corpo corruptível, sujeito ao engano, sujeito a mentirmos, sujeito a trairmos. Hoje o nosso coração é desta maneira, porque o homem, a Bíblia diz que o coração é cheio de engano. Então, irmãos, quando Jesus voltar, se nós estivermos com a palavra de Deus no coração, ainda não temos uma vida de pecado, isso não, mas ainda pecamos diante do Senhor, e entristecemos o coração do nosso Deus. Só há uma maneira de pararmos de pecar: quando Jesus vier nos buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, agora seremos glorificados. Não é esta carne que vai entrar, porque ela é podre, ela precisa se desfazer. O salário do nosso pecado é desfazer esta carne, morrer. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então a nossa alma voltará ao Senhor em um corpo glorioso e incorruptível. Isso é ser glorificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em um corpo semelhante ao de Cristo, para adentrarmos a glória e ouvirmos, irmã Miriam: vinde, ó bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do século do céu. Entrai para o gozo do teu Senhor. Louvado seja Deus. Lá não terá mais pranto, lá não terá mais doença, lá não terá mais enfermidade, lá não terá mais tribulação, não pecaremos. Aí sim, então nos glorificará o Senhor. Louvado seja Deus, em um corpo incorruptível, semelhante ao de Jesus, que já está assim. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui, irmãos, é a última verdade desse texto. Já cumpriu em Jesus. Ele é eterno. Passou por esta terra, desfez da glória, esvaziou-se de si mesmo, sendo rei, sendo filho, sendo Deus, não usurpou tomar para si a glória do Pai. Ele, sendo rei, se fez servo, sendo bendito, se fez maldito, desceu a essa terra, permaneceu limpo, sem pecado, voltou para a glória de Deus. E agora, irmãos, a vida eterna que é Ele, continua sendo Ele, agora reinando pelos séculos do século. O Senhor, então, nos diz em sua palavra, por João, por Paulo, entre todos: aquele que crê tem a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, creu no Senhor Jesus, não é algo que você tem que gerar algo para receber. Creu, tem a vida eterna. Apesar que nós estamos nesta terra, nosso lugar não é aqui. É aqui que termina o último versículo. A longevidade, a longanimidade que está aqui está dizendo: viveremos agora pelos séculos do século, por toda a eternidade, e uma parte da glória teremos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Cristo reina, reinaremos com Ele. João 14 vai dizer assim: aonde eu estiver, estarei vós também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus não prometeu o céu, prometeu nós estarmos com Ele. Aonde nós formos, Ele estará junto conosco. Para encerrar a mensagem, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Sabe como vencer tudo isso? Tendo uma certeza viva no coração: Jesus está voltando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Poderá ser para mim hoje, poderá ser para um de nós que aqui estamos, você que me assiste, poderá ser para todos nós. A certeza viva nós temos que ter no coração: morarei com o Senhor e serei com Ele por toda a minha eternidade. Oh, irmãos, que maravilha! Vamos em paz para a nossa casa. Quando se manifestar aquilo que está lá na tua casa, no teu coração, quando se manifestar algo sobre a tua vida, sobre a tua família, lembra: o Senhor está comigo e eu quero continuar habitando com Ele por toda a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.